Olá, começando a segunda temporada do Perfil, o programa que apresenta a você os vereadores da cidade de Barueri. E essa segunda temporada começa em grande estilo com a presença do presidente da Câmara, o vereador Wilson Zulfa. Ele nasceu na capital, no tradicional bairro da Freguesia do Ó, mas sua família se mudou para Barueri no fim da década de 80 para morar no Engenho Novo. Ele ainda tinha 12 anos na época e viu essa região passar por grandes transformações nesses quase 40 anos morando no bairro. Por isso até ele se considera mais barueriense do que paulistano. E foi aqui em Barueri, é claro, que ele construiu sua família, formada pela esposa Rosane e pelas filhas Isabela e Alice. É evangélico desde a adolescência e foi ali, na juventude, que teve seu primeiro contato com a política, atuando como cabo eleitoral de alguns candidatos. Alguns anos mais tarde, passou a trabalhar como assessor parlamentar aqui na Câmara, até ser convidado a disputar uma eleição como candidato a vereador. A primeira vitória veio em 2016 e desde então são 3 mandatos como vereador. Em 2025, no começo do atual mandato, ele foi escolhido pelos vereadores para ser o presidente da Câmara de Barueri no biênio 2025-2026. Esse, claro, é só um resumo da biografia de Wilson Zulfa. Se você quiser conhecer um pouco mais da história de vida do presidente da Câmara, vai lá no nosso canal do YouTube e assiste a entrevista com ele e com todos os episódios da primeira temporada do Perfil. youtube.com/Câmara Barueri, vale a pena maratonar também a nossa primeira temporada. Agora sim, apresentação feita. Vereador Wilson Zulfa, presidente, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais do nosso trabalho, da nossa atuação como vereador, agora como presidente. Sempre que me convidar, estarei à disposição. Muito bom. E desde a sua última participação aqui no Perfil, algumas coisas mudaram, né? Uma delas, acho que a última eleição teve um caráter um pouco diferente, foi muito disputada. Comenta um pouco pra gente como foi essa última disputa e por que ela foi tão diferente das outras. Realmente, houve muitas mudanças, né, desde a nossa última entrevista, né? Então, acho que é importante a gente estar sempre atualizando, porque é tanta coisa que acontece, e quando a gente fala de política, que é algo tão dinâmico, né, vale a pena a gente estar sempre atualizando os eleitores de tudo que acontece. E você se referiu aí à última eleição. Foi uma eleição muito disputada na cidade, realmente, onde o prefeito vinha de um grande governo, aliás, 2 grandes governos, né? Ele vinha para o seu segundo mandato consecutivo e ia passar o bastão para o sucessor. E um grupo político se reorganizou, democracia, e foi para a rua. E foi uma disputa, porque houve mais de quase 500 candidatos a vereador, e eu, no meu segundo mandato como vereador, pretendendo a reeleição para um terceiro mandato, levando a proposta para a população no meio de quase 500 candidatos. E o desafio é chegar com a informação correta para que o eleitor pudesse conscientemente tomar uma decisão em meio a tanto barulho que estava acontecendo na cidade. E, como você falou, né, no meio de tantos candidatos, e a gente já vive numa sociedade com um volume de informação gigantesco, imagino que seja mais desafiador ainda você conseguir entrar ali no coração mesmo da pessoa, né, para convencê-la a depositar mais um voto de confiança. E a gente vê, embora a votação em relação a 2020 tenha caído um pouquinho, mas isso é o fruto dessa quantidade de candidatos e de quão pulverizada foi essa votação, né? A minha votação, agora que abriram as urnas, né, na última eleição, eu subi de votação. Eu vim eleito no meu primeiro mandato com 1.649 votos, o segundo com 3.429 e o terceiro com 4.349. Eu imaginei que, realmente, devido ao grande volume, naturalmente haveria um fracionamento dos eleitores e a gente contava até com uma possível queda na votação. Porque o número de candidatos acabou sendo muito maior do que no pleito anterior. Mas, graças a Deus, uma parcela da população que vinha acompanhando o meu trabalho ao longo dos 2 mandatos entendeu a importância da permanência e ainda nós tivemos um acréscimo de quase 900 votos, né? E isso realmente me encheu de muita alegria, de esperança, de que mesmo em meio a
tanta turbulência, a gente tem uma parcela da população que é muito atenta, que analisa, que ouve e que guarda a mensagem. E o resultado se refletiu nas urnas, eu posso falar de mim, né? É óbvio que o governo também teve a sua manutenção garantida, nós tivemos uma continuidade e minha manutenção aí do meu trabalho sendo eleito por um terceiro mandato. E já no começo desse terceiro mandato veio mais uma novidade, né, em relação à sua última participação, que foi a eleição à presidência da Câmara. Foi votado entre os 21 vereadores ali, eleito por unanimidade como presidente da Câmara. Como foi essa articulação, principalmente considerando que tinha vereadores que estavam chegando à Câmara pela primeira vez, outros vieram desse outro grupo político que acabou se formando? Como foi articular com os 20 vereadores para conseguir chegar à presidência da Câmara? Olha, ela aconteceu até de forma mais natural do que eu imaginava. Logo que acabou a eleição, eu coloquei o meu nome à disposição, haviam alguns pretendentes, e eu deixei tudo muito tranquilo, transcorrer de forma tranquila. Eu precisava me posicionar. Eu me posicionei, coloquei meu nome à disposição, e ao decorrer dos dias começou a ter uma convergência em relação ao meu nome. Eu acredito que o que facilitou foi o bom relacionamento que eu tenho com todos os vereadores, independente de divergências políticas, de quem foi eleito, que pertencia aí ao grupo da oposição, porque hoje não existe assim, oposição, existe oposição no processo eleitoral, mas eu acredito que todos têm um único objetivo, que é a melhoria contínua dos serviços, né, do serviço público da prefeitura e etc. Eu acho que o que pesou na decisão foi esse diálogo que eu tenho com todos, de forma igualitária com todos. Eu trato todos com muito respeito, com muito carinho. E isso acabou pesando. Vamos eleger um presidente que é um equilíbrio para a casa, que trate a todos, não só vereadores, mas todos os que atuam aqui no Legislativo de forma igualitária. Eu acho que isso pesou na hora de decidir. E eu tenho tido uma boa aceitação até hoje, acho que isso pesou. Muito bom. E para quem está assistindo a gente, claro, conhece o trabalho do vereador, às vezes durante a sessão ali, fica, né, no centro da mesa diretora, ali que o presidente comanda, né, organiza os trabalhos durante a sessão, mas a função do presidente vai um pouco além disso, né? Então, de forma muito prática, o que faz o presidente além de coordenar os trabalhos durante a sessão da Câmara? O presidente ele tem uma função administrativa muito intensa aqui na casa, né? Eu brinco que eu cuidava ali do meu gabinete enquanto só vereador, me preocupava com o meu mundo, em relação a todas as demandas que chega até a mim, o diálogo com o prefeito, com os secretários, desenvolvimento do mandato. A partir do momento que eu assumi a presidência, uma guinada de 180 graus, uma função administrativa, que não era prerrogativa do meu mandato de vereador, passou a fazer parte da minha vida. Falo que eu virei funcionário da Câmara, eu tenho que estar aqui todo dia, e às vezes até depois do horário, de tão grande que é o volume de decisões que dependem do presidente. Nós temos aqui um universo, né? Quem não conhece a Câmara, mas a Câmara ela é parecida com a prefeitura, mas um pouco menor, mas nós temos secretarias, nós temos diretorias, nós temos diversos departamentos que atuam a fazer com que o legislativo funcione como uma administração mesmo. Nós temos mais de 300 funcionários e passa tudo pelo presidente, pela mesa do presidente, que assina, que analisa, que decide, para que a casa funcione da melhor maneira possível. Então, é uma função extremamente importante, de muita responsabilidade e que exige tempo e dedicação, que era algo que no meu mandato como vereador não tinha. Então, hoje eu me divido nessas duas funções. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse desafio, né, de presidir a Câmara e continuar sendo vereador, porque o presidente não deixa de ser um vereador. Mas antes eu queria voltar um pouquinho lá para a nossa primeira conversa na primeira temporada. O senhor é formado em gestão pública e brincou que a verdadeira faculdade foi ser vereador aqui, né? E depois foi ter uma experiência no Poder Executivo, na Secretaria de Saúde,
e falou na época que aquilo foi quase como uma pós-graduação. A presidência agora virou mestrado? Como é que está essa evolução aí profissional? A presidência virou mestrado, porque é uma experiência espetacular. Eu não sei o que está por vir, mas a minha vida ela sempre foi feita de alguns degraus que me foram colocados por algumas circunstâncias e que depois eu vi que foi uma preparação para algo maior. E a presidência eu acho que veio para a minha vida como talvez uma preparação para uma atuação maior no meio político, então eu aceitei de bom grado e eu tenho tirado desse momento à frente da presidência tudo que de bom eu posso aprender com relação a essa gestão da Câmara, essa parte administrativa que existe no Legislativo, é algo bem dinâmico, de muita responsabilidade. Então pode-se dizer que é um mestrado, realmente. É uma fase de todo esse processo de aprendizado ao longo dos anos que eu tenho adquirido no meio político. Presidente, eu preciso fazer uma pausa agora para o nosso intervalo e eu queria deixar uma pergunta aí para o senhor pensar e responder quando a gente voltar para o segundo bloco. O senhor falou de toda essa rotina administrativa, esse volume imenso de decisões que um presidente precisa tomar, de despachos que precisa fazer. Claro que isso toma um tempo enorme do vereador, né? E aí, daí que eu queria saber, assim, se um presidente, por ser tão ocupado tomando conta da Câmara, se ele fica menos vereador de alguma forma, né? Se isso compromete um pouco a atuação como vereador lá no gabinete. Então pensa um pouquinho aí e já o senhor responde pra gente. Então a gente faz essa pausa rápida e já volta para retomar essa nossa conversa com o presidente da Câmara de Barueri, vereador Wilson Zufa. Não sai daí, é rapidinho. O programa Perfil está de volta. Hoje a nossa conversa é com o vereador Wilson Zufa, que no primeiro bloco contou um pouco pra gente da sua chegada à presidência da Câmara. E eu deixei uma provocação, um desafio aqui para ele responder no término do primeiro bloco, que é sobre esse volume de trabalho que o presidente da Câmara tem, uma agenda super ocupada, muito atarefada, se a presidência o torna um pouco menos vereador, se falta tempo ali para atender as demandas no gabinete. Realmente muda muito a dinâmica. Eu tenho uma agenda, por exemplo, fixa, tive que me organizar para meus atendimentos no gabinete, justamente para não deixar toda essa parte política da vereança vago, né? Um vácuo. Não pode, porque eu fui eleito vereador e muitas decisões dependem da minha permanência ali no gabinete. Então, todas as quintas-feiras eu atendo no gabinete. No gabinete de vereador, não no gabinete da presidência. Gabinete de vereador, gabinete 10 aqui o dia todo. Então, todos os atendimentos, todas as agendas eu coloco tudo na quinta-feira. Então, às vezes eu passo lá da manhã até, acho que cheguei a ficar até às 20 horas aí atendendo. Terças-feiras eu estou na sessão. Segunda, quarta e sexta eu foco um pouco mais na presidência, e desses 3 dias na presidência eu tento pegar na parte da manhã para algumas agendas externas. Então eu tive que me organizar. Cuidava só do gabinete. Agora eu tenho uma gestão de uma casa de leis, né? Muito importante. Não é só a sessão ali, não, presidir a sessão, não, como nós falamos. Tem todo um trabalho administrativo muito intenso por trás de decisões importantes a serem tomadas diariamente. Então eu me divido. Graças a Deus eu tenho uma boa assessoria que me respalda na rua. Era aí que eu ia chegar, né? Essa sua ausência no gabinete torna o papel do assessor importantíssimo ali para suprir essa falta física, vamos dizer assim, do vereador no gabinete. Fala um pouco pra gente da sua assessoria, o tipo de treinamento que você deu para ela conseguir atender a população a contento. Minha assessoria, ela começou comigo em 2017. São os mesmos assessores, não houve nenhuma mudança. Então nós fomos aprendendo junto, e uma da característica é a responsabilidade. Responsabilidade da função que cada um exerce no gabinete. Eu dividi o gabinete entre temas. Quando chega um determinado tema, uma orientação sobre saúde, eu tenho um assessor específico que cuida disso.
para que ele possa assumir essa responsabilidade e desenvolver esse trabalho com maestria. Então ele se aperfeiçoa nesses temas, conhece a estrutura do município no assunto, quesito saúde, e aí ele desenvolve o atendimento caso o assunto seja esse. Tem o que cuida de toda a parte social também, e tem os que, quando o assunto é algum apoio que tem relação com o esporte, a segurança, a infraestrutura urbana. Então, os meus assessores, eles, de certa forma, se especializaram em áreas específicas para quando chega determinado assunto, ele seja desenrolado com maestria, com responsabilidade, com dedicação e com qualidade. Isso que tem feito a diferença. Montou quase um secretariado ali dentro do gabinete, cada um cuidando de uma área, né? A gente vai pegando as experiências do macro e vai, opa, aqui também é um universo. Vamos dividir em departamentos. Isso foi ideia do senhor ou você ouviu em algum outro lugar isso funcionando e tentou adaptar para a sua realidade? Não, isso foi ideia minha, baseado na minha experiência, da minha atuação. Por exemplo, Secretaria de Saúde, quando eu fui trabalhar lá, eu vi que quando você divide as coisas em departamentos e você tem especialistas no assunto de cada departamento, quando o tema precisa ser abordado, as coisas se desenrolam com mais facilidade e o resultado ele é positivo, porque você se empenha naquela função que você determina. E aí você... Porque é assim as demandas, né? Chegam demandas variadas no gabinete. Então, se você não tem uma equipe muito bem treinada, experiente e alicerçada no conhecimento, você acaba perdendo a qualidade. Então, chega um assunto saúde. O assessor que cuida da área da saúde, ele já é comigo daqui. Chegou um tema social daqui. E já conhece as pessoas, já sabe quem procurar. Então, a agilidade é muito rápido e o resultado é muito positivo. E tem sobrado tempo para ir para a rua, conversar com as pessoas? O senhor falou das agendas fora da Câmara, mas em geral são compromissos públicos, né? Mas o dia a dia ali, conversar com as pessoas na rua, a gente sabe que uma coisa que o vereador gosta muito e que é tão importante para o trabalho dele, está conseguindo fazer? A partir de agora vai aumentar, porque nesses primeiros meses aqui na Câmara, como presidente, eu praticamente fiquei full time aqui, justamente para me atentar a todas as demandas do Legislativo, a conhecer. Conversei com praticamente boa parte da casa. Nós tivemos ali os secretários, funcionários, entender essa transição, saber qual que seria a minha postura, algumas decisões que nós tínhamos que tomar, exigiu de mim muito tempo. Então hoje eu percebi que a casa ela arredondou, a Câmara ela agora está bem alinhada, conheço toda a estrutura do Legislativo, me organizei no gabinete, agora eu consigo ter um pouco mais de espaço. A minha ideia é que nesse segundo semestre o presidente ele vai para a rua também, então eu vou até lançar aí Presida na Rua. Logo, logo vai aparecer, porque agora eu consigo me dividir um pouco mais com todas essas multitarefas aí. Vamos falar um pouco de proposta agora, né? Já que o vereador continua trabalhando como vereador ainda aqui na presidência. Uma das ideias que o senhor apresentou é para a criação de um terceiro conselho tutelar em Barueri. Vou pedir para o senhor ser um pouquinho didático, a gente voltar um pouquinho antes, explicar para as pessoas que estão nos assistindo o que é o conselho tutelar, o que faz um conselheiro, naturalmente, e por que a importância de ter um terceiro conselho na cidade. O conselho tutelar é um órgão importantíssimo, que trata da criança, do jovem, do adolescente. Os conselheiros tutelares, eles possuem um mandato, eles são eleitos através do voto. E sobre eles tem a responsabilidade de fazer com que todos os direitos, que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, das crianças sejam preservados. Então nós temos aí crianças que são violentadas. O conselheiro tutelar ele tem poder de intervir nessa questão, de até retirar essa criança daquele ambiente e acionar todos os órgãos de justiça e de amparo, para que nesse caso, dê um exemplo de violência, essa criança seja amparada. E nós temos aí uma cidade que cresce muito. Nós tínhamos um conselho tutelar, que era formado por 5 conselheiros, para atender todas as demandas do município. Foi criado um segundo conselho alguns anos atrás. Mas hoje, nós temos uma população crescente e muitas demandas relacionadas a
criança, ao jovem e ao adolescente. E essa demanda do terceiro conselho, ela vem pautada até em experiências de outros municípios. A população cresceu e os conselhos foram aumentando. Porque quando o assunto é a criança, o jovem, o adolescente, falei de violência, mas tem vulnerabilidade social, problemas com drogas, a gente precisa do conselheiro tutelar. E a ideia é que essas ações elas sejam imediatas quando o problema é detectado. Para isso que você precisa ter uma rede de conselheiros tutelares apostos. E a necessidade do conselho tutelar veio baseado nisso, na importância que tem o tema, a pauta, criança e do adolescente, todos esses problemas envolvidos, e a necessidade de urgência de intervenção quando aparecem casos assim. Então, o terceiro conselho tutelar vai dividir um pouco mais essa responsabilidade entre os que já existem. Perfeito. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Vamos falar de sustentabilidade, mudanças climáticas, um tema que é urgência mundial, né? E Barueri, claro, não podia ficar diferente. O vereador apresentou uma proposta para a implantação de jardins de chuva na cidade. Explica um pouco para a gente do que se trata o jardim de chuva e por que ele é tão importante, né? Essa proposta do jardim de chuva é que a cidade ela possa se desenvolver de forma sustentável, justamente para que haja escoamento da água, porque nós tivemos problemas de enchente, embora tenha sido construído grandes piscinões, mas nós sabemos que vai chegando um determinado momento, as coisas precisam ser melhoradas e ampliadas. Então a ideia é que Barueri possa crescer pensando no meio ambiente. Essa questão do jardim de chuva, ela vem para colaborar com períodos de chuvas que nós temos e que a água precisa escoar de alguma forma. E nós temos praças, canteiros, jardins, mas a ideia é que eles sejam modelados de uma forma técnica, né? Na indicação ela fala muito bem sobre isso, para que quando a chuva cai, haja um escoamento dessa água. Então isso é uma dica dentre muitas coisas que podem ser feitas. Inclusive entrei com uma indicação também sobre um asfalto permeável que hoje está sendo estudado. Em alguns municípios já está sendo feito teste, a chuva bate e penetra, como o jardim de chuva penetra. Teve algumas cidades modelos aí que as empresas estão fazendo testes com este tipo de asfalto, que eu acho que também pode ser implantado no futuro aqui em Barueri. E esse tratamento por baixo da terra, como o senhor falou, é um pouco parecido com a tecnologia que os campos de futebol usam, né, para drenagem. Chove, mas rapidamente aquela água é absorvida pelo solo. Rapidamente. E aí evita enchente, esse tipo de coisa. Exatamente. Eu acho que isso daí vai ajudar muito. Vereador, vamos falar um pouquinho de saúde, né? Um tema tão importante que fez parte, né, dos seus 3 mandatos, aí, uma das prioridades do seu trabalho. O senhor apresentou também a proposta de uma reforma na UBS da Maria Helena e a criação de um CRAS, um Centro de Referência e Assistência Social, no Parque dos Camargos. A saúde é a principal demanda que chega no seu gabinete hoje? A gente sabe que é um anseio da população, mas como isso chega no gabinete? Saúde e promoção social são necessidades que chegam no gabinete aos montes. De 100% de todas as demandas que chegam no nosso gabinete, praticamente 70% tem relação com a saúde e com as questões sociais. Você citou o UBS, citou o CRAS, porque é uma necessidade constante, né? E sempre foi pauta. Tanto é que eu tenho dois. Eu falei que geralmente eu tenho um assessor, porque eu tenho 2 assessores que só cuidam dessa área de saúde. Porque é uma necessidade contínua, né? Nós temos uma rede de unidade básica, nós temos pronto-socorro, centro de especialidade, centro de diagnóstico, policlínica, farmácia. É uma rede de atendimento que atende ao dia milhares e milhares de pessoas. Eu não sei nem os números, mas são números grandes da demanda da saúde. E chega muita coisa para mim. Eu também não sei se tem relação com a minha estada na Secretaria de Saúde, por eu ter trabalhado um determinado tempo como vereador, que também era focado bem na área da saúde também, né, por ser médico, acho que a maioria das pessoas conhece, trabalhei com o Dr. Antônio, na época ele foi vereador. Então chega muita coisa. Então inevitavelmente a minha atenção para a área da saúde ela acaba sendo direcionada por essa demanda que chega.
A gente está caminhando já para o encerramento aqui do programa, mas não queria deixar de falar do Junho Vermelho, que eu sei que é uma campanha que o senhor tem um carinho especial, um projeto de lei da sua autoria, que virou lei na cidade, né? Junho Vermelho, que é uma campanha, sempre no mês de junho, claro, de incentivo à doação de sangue. A gente sabe que em junho, principalmente, é uma época mais fria, o número de doações diminui. O senhor tem visitado os bancos de sangue na cidade? Como tem sido sua atuação junto a esse incentivo, né, para as pessoas doarem sangue? Desde que eu fui eleito, nós elaboramos alguns projetos que viraram leis na cidade. Porque existem os projetos de lei, as indicações, os requerimentos. Mas, se eu não me engano, eu tenho aí uma média de 12 a 13 projetos que viraram leis, e são projetos que têm relação com a vida humana, alguns. Você falou do Junho Vermelho, tem o Janeiro Branco também, que é um mês que se dedica a questões relacionadas à saúde mental, que é algo muito importante. E o Junho Vermelho foi o meu primeiro projeto de lei. Em 2017 foi aprovado, foi sancionado pelo prefeito, fui lá na época. E desde então, todas as campanhas de Junho Vermelho têm colaborado para aumentar a captação de bolsas de sangue. Cada bolsa de sangue ajuda a salvar até 4 vidas. E nós temos em Barueri, hoje, 2 bancos de sangue. Nós tínhamos um no HMB e nós temos um ao lado da Secretaria de Saúde, que cuida dessa demanda que é crescente, principalmente no mês de junho, que é o mês de férias, e o mês de férias, o mês de frio, onde os bancos de sangue têm uma queda. Então a ideia desse projeto é fomentar a doação de sangue, conscientizar da importância da doação de sangue que tem para aquelas pessoas que vão receber. Para quem doa, são só 5 minutinhos, mas para quem recebe é uma vida toda. Então imagine você podendo se tornar um doador, sabendo que aquela bolsinha de sangue, que são um pouco mais de 400 reais, pode salvar até 4 vidas. Então isso é algo muito importante. Eu me orgulho muito, foi meu primeiro projeto de lei, e nesses 8 anos de que essa lei está vigente, foram mais de 10 mil bolsas de sangue só no mês de junho. Então você imagina, 10 mil bolsas de sangue, podendo salvar até 4 vidas, tivemos aí um impacto de podendo ter salvo mais de 40 mil pessoas. Então, saber que uma lei que você coloca no papel e ela na prática pode salvar uma vida, já valeria a pena. Imagina tantas que podem ter sido salvas, né? Fazer um pequeno depoimento pessoal aqui. Eu sou doador de sangue há mais de 20 anos já, e pelo menos 2 vezes por ano. Eu tento manter a média, às vezes não dá, mas geralmente vou 2 vezes por ano. Sou cadastrado no banco de medula óssea também, dou plaqueta, então acho que fica o convite para as pessoas, né? Tudo que você puder fazer para ajudar quem está precisando. E só quem já teve um familiar precisando de uma bolsa de sangue no hospital sabe como isso é desafiador, né, para a equipe médica, para o próprio paciente. Então não custa nada, vai lá. Uma picadinha, vai doer só um pouquinho, mas passa logo, doa sangue, que é fundamental. É verdade, não, eu me orgulho muito dessa lei, e de todas as leis, e de cada indicação que eu faço, que aparentemente parece simples, né? Uma reforma de um ponto de ônibus, comparado a um projeto de lei dessa magnitude, nossa, muito mais importante o projeto de lei Junho Vermelho, mas essa indicação para aquele morador que precisa da reforma daquele ponto de ônibus, que levanta cedo, que vai trabalhar porque é um abrigo, porque é a segurança, porque através dessa segurança ele consegue entrar no transporte público e trabalhar, trazer o sustento para casa, também tem importância. Então, é dignidade para as pessoas. É dignidade. Né? Então eu me orgulho daquelas indicações que aparentemente parece simples, tanto quanto um projeto de lei de uma tamanha magnitude dessa que é o Junho Vermelho. Então é para isso que eu estou aqui, justamente para atender os anseios da população, independente do que chega até a gente, entendeu? Presidente, obrigado pela sua presença. A gente poderia ficar falando muito mais aqui, estão muitas propostas, sim, mas vai ter que ficar para um próximo encontro. Quem sabe a gente já consegue avançar e falar um pouco mais do mandato. Então, eu queria pedir para o senhor deixar suas considerações finais. E mais uma vez, obrigado pela presença. Agradeço pelo carinho que eu sou tratado aqui na Câmara por todos vocês. Agradeço a população que confiou em mim. Mais uma vez, estou aqui exercendo meu 3º mandato e agora como presidente da Câmara. Tenho a mais absoluta certeza que da minha parte, minha gratidão ela é externada através do trabalho diário. E não é das 8 às 5, não. É full time, é 24 horas. Às vezes na madrugada nós atendemos demandas, fim de semana, feriado.
passeando com a família. E eu me orgulho muito, enquanto a população de Barueri achar que a minha pessoa possa ser útil para todas essas demandas que nós falamos aqui, eu estarei à disposição. Então, a minha palavra é gratidão. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, presidente. E assim a gente chega ao fim de mais um programa Perfil. Obrigado pela sua companhia. Se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe este conteúdo e se inscreva nos nossos canais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece na Câmara e fica sabendo também o que os vereadores estão fazendo pela nossa cidade. Para você que nos assiste pela TV Câmara, continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima!